Hoje a gente vai iniciar com conteúdos já do segundo bimestre de oficina pedagógica. E eu preciso que vocês anotem o que nós vamos conversar, o que nós vamos trocar de ideias, ok? Então, assim, só dando uma pincelada para todo mundo. A gente vai finalizar o primeiro bimestre com a entrega dos planejamentos. Eu não estou com a data final da entrega aqui agora. Sei que vocês têm, meus amores, a data final aí com vocês. Bom dia, Silvana. Bom dia, Marlon. Espero que não bloqueiem hoje novamente o meu canal, porque o pessoal que está aí ontem, História da Educação, que a gente foi ter aula ontem, eu não podia citar algumas frases, algumas palavras, e eu era bloqueada, caiu a conexão 3 vezes. Pura repressão isso, né? Mas vamos lá, continuando. O Marlon, que gosta de uma revolução, Marlon, tua professora seria mandada para fora do país, porque eu não posso dar algumas aulas e falar algumas coisas. Então, semana passada eu fiquei sem internet, a gente não conseguiu, por isso que eu estou postando no canal as aulas. Bom dia, Rosiele. E eu não consegui, eu postei, as aulas não foram ao vivo porque a gente teve uma aula ao vivo. Uma. Dá para assistir sim, Marlon. As aulas ao vivo e as aulas anteriores estão no canal. Então fique tranquilo. Teve uma que a Daiane gostou muito e eu recebi vários elogios do pessoal que foi sobre diversidade. Então é bem legal se você puder assistir. Só estou dando um tempinho, gente, para verificar quem não entrou ainda. Mas, enquanto isso, eu vou falando dos projetos, né? Então, assim, a oficina pedagógica, o que eu vou avaliar para fechar a nota do primeiro bimestre? O trabalho em sala, as análises que vocês fizeram de planejamento, então vai valer um para todo mundo, porque todo mundo fez, todo mundo se esforçou, todo mundo participou, ok? E o trabalho de políticas públicas, que é bem esse, Marlon, que eu estou falando agora. Que bom, Silvana, que você assistiu ontem também. Esse trata sobre diversidade, direito, políticas públicas, as diretrizes educacionais que nós temos. Então, eu pedi um texto, né, informativo sobre políticas públicas, formação docente, diversidade, que vale 2 pontos, e a entrega dos planejamentos vale 7, certo? Então, para auxiliar aí todo mundo. E a partir de hoje, nós começamos as aulas do segundo bimestre. E nós vamos iniciar um conteúdo super novo, super bacana, mas é uma coisa mais para a gente conversar, debater. E se continuar caindo a minha conexão, porque eles não querem que eu poste as aulas dessa maneira, a gente vai fazer live no Facebook ou no Instagram. Porque é importante, a gente vai ter que falar dessas políticas que eu vou ter que conversar com vocês. Ótimo, ótimo, Silvana. Obrigada por lembrar, hein? Todo o pessoal. Bom, meus amores, a gente já tem um pessoal aí para iniciar, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que nós vamos tratar nesse segundo bimestre. Nós trabalhamos o planejamento e a base, né, nacional comum nova. Então, foram essas as questões que a gente conversou. E aí, a gente falou sobre o planejamento, sobre o formato de planejamento, como ele acontece, como ele ocorre, né? Então, a gente faz bem dessa maneira mesmo. Como é que acontece o planejamento? Como é que funciona o planejamento, né? E assim por diante. E a gente fez a estrutura de um planejamento, lembrando que um planejamento ele não tem uma receita pronta. A gente sabe disso. A gente sabe que o planejamento ele não é uma receita pronta. Ele é sendo formatado pela experiência do professor.
Então, quando eu passei aquele padrão de planejamento e até as análises de planejamento que vocês fizeram, que eu fiz um vídeo da análise do planejamento, eu peguei 3 exemplos de planejamento, peguei, se eu não me engano, da Gihane, da Daiane e da Cris, se eu não me engano, a gente avaliou e a gente analisou esses planejamentos, a característica deles, a estrutura desse planejamento. Lembrando, o professor ele não pode ir para a sala de aula sem nenhum planejamento, sem nenhuma um objetivo a ser alcançado com seus alunos. E nós vimos que o planejamento, ele nasce de qual questão? Bom dia, Jaque. Ele nasce de qual questão? Ele nasce dos objetivos que compõem a base nacional. Então, o professor ele precisa da base para poder montar suas aulas, assim como ele precisa do projeto político da escola, que tem todas as diretrizes e concepções da escola. Para que serve o planejamento? Lembra que eu falei? Não é para nós. Nós não planejamos para nós a aula. Nós planejamos as aulas para os alunos. Por isso que nós planejamos uma aula. Só que das aulas, muitas vezes, nascem grandes projetos. E agora, o segundo bimestre, nós vamos tratar de projetos. Lembra que eu falei para vocês? A aula de vocês fizeram, o planejamento de vocês fizeram. Vocês já tinham uma estrutura que eu já estava corrigindo em sala, que estava super bacana, todo mundo está super bem. E vocês iam aplicar essa aula no final do bimestre para mim. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar o segundo bimestre? Se continuarmos na quarentena de pandemia, vocês vão montar um projeto, mas primeiro nós vamos estudar a teoria dos projetos, nós vamos falar sobre as concepções de projeto antes de montar esse projeto, e vocês vão me entregar lá no final do bimestre. Um projeto com o mesmo grupo do planejamento, vocês vão entregar o projeto. Se nós sairmos da quarentena e voltarmos para a instituição, ter aula presencial, vocês vão fazer o projeto e a aula que vocês fizeram tem que estar dentro do projeto. Então, vocês vão aplicar a aula que vocês fizeram como se fosse de dentro desse projeto. E aí, meus amores, o que é um projeto? A gente vai iniciar essa conversa do que é esses projetos. Quem já faz estágio, ou quem já foi fazer observação em escola, ou dentro da própria faculdade, já verificou que nós trabalhamos muito com a situação de pedagogia de projetos, no qual um conteúdo ele passa a ser não só feito somente ali aquele tema num único mês, mas tem alguns temas, algumas áreas de ensino que eles se estendem no decorrer do tempo. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Muitas aulas, o professor começa com matemática, e eu vou citar a educação infantil. Muitas vezes, as crianças, elas têm uma temática de interesse, e esse interesse é tão grande que dessa área, desse conteúdo, se expande. Se expande o conteúdo. Vamos lá. Uma vez eu estava dando aula para o infantil 4, crianças de 4 para 5 anos. E os meus alunos viram o que eles viram? Eles viram a questão entrou na sala uma borboleta. E eu estava falando outro assunto com eles. Eu estava falando sobre questão de higiene e assim por diante, né? Eu não estava falando nada sobre insetos. Mas as crianças ficaram encantadas pela borboleta que entrou. Rose, só um minutinho, pessoal. Rose, segundo, se eu não me engano, tá comigo o segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto, em oficina pedagógica, tá? Então, o que acontece? Mas é importante, se você puder assistir, é bacana já vocês assistirem, porque é uma dinâmica diferente para a gente conversar. Então, vamos lá. E as minhas crianças ficaram olhando aquela borboleta. Então, eu parei a minha aula para a gente ver a borboleta e a gente conversar sobre o que era a borboleta, se era um animal, se era um inseto, onde ela vivia, o que eles sabiam sobre a borboleta. E dessa temática borboleta, eu fui para a temática insetos. Da temática insetos, a gente criou um borboletário.
A gente teve aula de campo numa instituição chamada Serelepe, que fica em Campina Grande do Sul, que tem um borboletário oficial para visita das crianças. E nós trabalhamos a vida, o ciclo da vida. Olha que bacana. Então, assim, da aula de que eu estava falando sobre higiene, mas que naquele momento eu tive que interromper, porque a curiosidade das crianças era muito maior sobre a borboleta que entrou dentro da sala, e que dessa borboleta saiu uma discussão com as crianças, qual a diferença entre animais e insetos, como é o ciclo da vida de cada espécie. Nós criamos ainda o borboletário. E do borboletário, das pesquisas que as crianças faziam, isso crianças de 4 e 5 anos, gente. Eles faziam com o apoio dos pais, eles iam visitar parques, eles usavam lupa comigo para ir ver o formigueiro no jardim da escola. A gente saía pelo jardim da escola todos os dias para fazer uma anotação se a gente encontrou um inseto diferente ou não naquele dia. As crianças desenhavam, projetavam o que estavam vendo por meio do desenho, porque vocês sabem que a criança pequena, ela precisa do desenho para a expressão dela. Quando você acha que aquele simples rabisco é um rabisco, oi, Andréia, não é um rabisco. Vocês sabem que é a projeção da criança e que fala muito da criança. A gente sabe disso. Quem já estudou comigo anteriormente sabe que nós trabalhamos muito essa questão do desenvolvimento infantil por meio da escrita, e que a criança, lá atrás, ela começa com as garatujas desordenadas, são aqueles rabiscos desordenados que as crianças fazem, e que desses rabiscos as crianças passam para a garatuja ordenada, que são os desenhos circulares, começam a ganhar forma. Desses rabiscos que ganham forma, nós vamos para o desenho celular, e vocês já devem ter visto as crianças, se você pedir para uma criança te desenhar na fase entre 4 e 5 anos, ela vai te desenhar em formato de bolinhas. E ela vai dizer que é você. Não é que você seja uma bolinha na visão dela, mas é o formato que ela tem de projetar o mundo. É a única forma que ela tem naquele momento de desenvolvimento de escrita. E ela acaba fazendo o desenho circular. Então vamos lá, de novo. Essa criança, ela saiu dessa garatuja desordenada, daquele rabisco entre 0 a 3, que ela está experimentando a sensação da escrita. Aí depois ela passa pela outra fase de 3 a 4 anos da garatuja já ser ordenada, os rabiscos vão ganhando movimento, e depois ela vai para o desenho celular, que ela já está naquela fase de as bolinhas, né? Tudo é bolinha para aquela criança. Até ela passar a misturar símbolos, para elas letras ainda não têm o significado sonoro, mas elas usam como simbologia. Então elas misturam numerais, letras, elas desenhos para tentar se expressar. E depois dessa expressão, a criança utiliza, ela vai para o desenho raio-x, que a gente fala, que é o desenho do esquema corporal. Então, existe o espelho na educação infantil, não é um espelho por estética da escola, mas sim o espelho está ali para que a criança possa se olhar, possa se identificar que ela tem um corpo, que ela tem uma estrutura, que ela faz parte do mundo, que ela está inserida, e é muito bacana ver as crianças ficarem uma do lado da outra para se olharem no espelho e verem suas diferenças. Depois essa criança vai projetar novamente isso em formato de desenho, por isso que daí vamos para o desenho raio-x e o esquema corporal, no qual ela já consegue desenhar órgãos internos, né? E essa criança vai fazendo esse desenvolvimento. Então, é a forma de escrita dela. E ela precisa dessas experimentações. E por isso que os projetos são tão importantes. Porque dentro de um projeto, lá na educação infantil, lá no fundamental, lá no ensino médio, eu consigo proporcionar para o meu aluno muito mais do que uma experiência de quadro lotado de conteúdo. Eu consigo trazer para minha criança, para o meu adolescente, ou até mesmo para um adulto, ou até adultos da EJA que estão passando por alfabetização, novas experiências. Lembram que eu sempre falo? Nós somos mediadores da construção de ensino-aprendizagem. Nós não somos aquele que domina o conteúdo por si só e que acha que o conteúdo é uno e que ele está fechado e que é aquilo.
Não. Nós sabemos que nós temos que estarmos em reflexão constante, que há mudança, que o planejamento é flexível. Às vezes você planejou uma aula linda, maravilhosa de ciência da religião, no qual você vai falar de todas as religiões para crianças do terceiro ano, crianças de 9 e 10 anos. De repente, você não tem nenhuma criança que contenha algum tipo de dificuldade de ensino-aprendizagem ou motora. E de repente entra na metade do ano uma criança que ela tem dificuldades motoras. E ela não consegue realizar as atividades como os outros. Então você vai ter que adaptar o teu planejamento. Os projetos também são adaptáveis, mas a gente tem que tomar cuidado. E por isso que eu digo para vocês assim: peguem seus cadernos, suas canetas coloridas, aquela que brilha no escuro, se for preciso, faz o asterisco gorduroso e coloca lá. Segundo bimestre. Oi, Dai, que saudades! Coloca lá no teu caderno, segundo bimestre, projetos pedagógicos. Esse é o conteúdo. Segundo bimestre, projetos pedagógicos. Porque nós vamos trabalhar projetos. E aí você vai iniciar a tua escrita falando que a criança precisa de projetos para quê? Para que ela possa experimentar diferentes conteúdos e experiências. Certo? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos que a criança ela aprenda por meio da experimentação e nós vamos fazer projetos para que essa criança possa experimentar. A gente tem que tomar um cuidado, gente. Um cuidado assim muito importante. A criança, ela aprende pela sua experiência, pela sua experimentação, e a criança, ela precisa de mediações, né? De mediações. Então o professor, ele é um mediador. O mediador que nós queremos dizer é você preparar situações para tua criança de desafios. Então assim, oi Sandra, a criança precisa ser desafiada. Ela precisa ser estimulada, desafiada, ela precisa aprender por meio da experimentação, e assim é com o adolescente, e assim é com o adulto. Quando eu coloco para vocês um conteúdo, eu poderia dar o conteúdo de planejamento e passar um modelo e a gente só falar sobre isso, encher o quadro de conteúdo de planejamento e vocês nunca fazerem na prática um planejamento. Não vai fazer efeito. Quando vocês se formarem e forem lá para a escola sem essa experiência, vocês não vão saber o que fazer, por mais que tenham tido esse conteúdo teórico. Então, não é isso que a gente quer, né? Então, a gente precisa procurar, a gente precisa ir atrás, tudo bem, Tainá? A gente precisa ir atrás dessas situações todas. A gente precisa fazer espaços que a criança tenha uma interação maior e que desafie. E aí a gente tem a escola que faz o espaço para educação infantil, para o fundamental, espaços diferenciados, o espaço da sala, da cozinha, o espaço do escritório, o espaço do mercadinho, para quê? De novo, falam tanto que nós brincamos só com as crianças quando estamos na educação infantil, mas o professor de educação infantil é um dos principais, porque ele trabalha com a base. Ele que vai formar essa criança e o desenvolvimento dela. É por meio dessas experiências lá dos cantos que nós vamos formar esse indivíduo, vamos trazê-lo a ter um momento de frustração, porque a frustração é importante para a criança, assim, para suas experiências. A gente vai ter um momento que essa criança ela vai passar por dificuldades de solucionar um problema, mas ela vai experimentar diferentes formas de solução. Então, de novo, os projetos fazem parte do planejamento do professor e vice-versa. E aí eu tenho alguns formatos de planejamento e de projetos. Vamos lá. Eu trabalhei com vocês que nós temos o plano anual da escola, que é aquele que embasa todo o ano acadêmico de como vai ser o formato acadêmico, de como as aulas, como os eventos da escola vão acontecer. Nós falamos que nós temos o projeto político da escola, que trabalha a essência, a concepção da escola, então já são 2. E nós temos também o planejamento de ensino, o planejamento do professor, o planejamento das suas aulas e dos seus eventos que vão ocorrer. E agora nós vamos injetar mais 2.
Nós vamos injetar o planejamento, nós vamos injetar o projeto, os projetos que fazem parte da escola a todo momento. Não existe uma escola que não trabalhe com projetos. E nós vamos injetar também nessa concepção a sequência didática, que é um formato de planejamento, mas ele é voltado para as crianças pequenas. É lá para as crianças de 0 a 3. É lá que eu vou fazer as sequências didáticas. O que são sequências didáticas? Dando uma pincelada, porque cada conteúdo desse nós vamos trabalhar, nós vamos nos aprofundar. Então, esse é o início, é a pincelada inicial introdutória do nosso tema. A sequência didática é um planejamento, mas que ele é mais longo. Então, ele não vai ser semanal, ele não vai ser mensal, ele vai ser ou trimestral ou semestral. Por quê? Porque ele vai pegar um tempo maior de observação e de escuta da criança. A sequência didática, ela inicia com um tema escolhido pela turma, e esse tema é de interesse, é o tema gerador que nós falamos, e o professor vai trabalhar esse tema gerador dentro desses planejamentos semanais e mensais, dentro da sequência didática. Meu Deus, professora, que nó que você me deu agora, não entendi nada. Eu estou imaginando aqui como se eu estivesse na sala com vocês com aquele ponto de interrogação na frente, me perguntando, não entendi nada. De novo, vamos lá, por dimensões. A gente tem o projeto pedagógico, a gente tem o plano anual, a gente tem o plano de ação do pedagogo, que a gente não pode esquecer o plano de ação dele. Depois a gente tem os planos de ensino, que é do professor, que ele faz, que não é para ele, é para o aluno, é para aonde ele quer chegar com o aluno, que objetivo ele quer alcançar. E nós podemos, depois, no decorrer, pelo interesse da criança, ir para os projetos. Os projetos são um outro formato de trabalho. E temos também as sequências didáticas. A sequência didática é do tema de interesse da criança, eu vou montar um trimestre de desenvolvimento daquele tema com diferentes atividades abordando aquele tema. Essa é a diferença do projeto. O projeto, ele trabalha um tema gerando vários. Então, ele não fica fixo em um único tema. Ele trabalha vários temas dentro do conteúdo inicial. A sequência didática é um tema. Exemplo, cores. Vou trabalhar cores com as crianças da educação infantil com o Fundamental 1. A minha sequência didática trimestral, eu vou trabalhar somente cores. Aonde eu encontro as cores, como fazemos as cores, como elas nascem, quais são as misturas, por que existe o arco-íris, né? De onde surge o arco-íris? O que é, quais são as diferenças entre as cores primárias, secundárias, as cores neutras. Então, eu vou trabalhar cores com as crianças. Isso é uma sequência didática. Sequência didática, o próprio nome já diz. Uma sequência de atividades sobre o mesmo tema. O projeto não. O projeto eu tenho lá animais do jardim. E aí eu vou trabalhar dentro de animais do jardim língua portuguesa, escrita de texto coletivo com as crianças. Início, por exemplo, de textos informativos com a criança. Aí na matemática, eu vou trabalhar gráfico com as crianças. Leitura de gráficos de quantos insetos nós encontramos no jardim da escola. Quais são as espécies, as variáveis. Certo? Então, eu já estou indo para outros conteúdos. Eu vou trabalhar ciências, né, com as crianças, realizando o borboletário ou o terrário, para poder entender o ciclo da vida. Em história, eu vou trabalhar o que aconteceu no decorrer da história, por que as borboletas estão sumindo, que nós quase não vemos mais borboletas. Na geografia, eu vou trabalhar a questão de por que diminuiu esse número de borboletas, de insetos, por causa da globalização. Porque nós tomamos conta da selva de pedras. Lá no inglês, eu vou trabalhar o nome dos insetos na língua estrangeira ou no espanhol. E na educação física, eu vou fazer jogos compartilhados, cooperativos,
imitando os insetos, imitando os animais e assim por diante. Então, eu tenho uma interdisciplinariedade dentro de uma multidisciplinariedade de temas. A sequência didática, não. A sequência didática é uma sequência de atividades sobre aquela temática. Cores. Primeiro, eu vou iniciar com a história das cores, o Flix. Então, eu vou usar a história do Ziraldo para começar o estímulo. Lembra que eu falei para vocês? O início do meu planejamento se inicia quando eu dou estímulo para a criança. Então, eu vou contar a história, fazer um teatro lá de fantoches da história do Flix. Aí, em seguida, a minha sequência didática, eu vou montar com as crianças um laboratório de experimentos de fazermos tintas utilizando folhas, casca de árvore, sementes, para o nascimento das cores. Depois, eu vou pegar e vou trabalhar com a minha criança a questão das cores, gostos de cores, quais são as preferências das crianças para trabalhar a identidade e autonomia, utilizando as cores. Então, eu vou trabalhar todos os aspectos das cores, da temática cores. E é diferente do projeto, que vai abrir lá o campo das ciências, da língua portuguesa, da história, da geografia. Vai trazer conteúdos novos. Era o tema borboleta, mas daí eu fui aprender sobre as cigarras, fui aprender sobre outros tipos de insetos. Aí nós já verificamos a diferença entre os insetos e os animais, e assim por diante. Vocês entenderam? Alguém tem dúvida? Perguntem, hein? Perguntem, porque essa temática ela é um pouquinho complexa, porque a gente não tem nada palpável ainda sobre a diferença entre eles. O que eu vou fazer é colocar na sala Google para vocês. Então, eu vou colocar na sala Google um exemplo de projeto, um exemplo de sequência didática, um exemplo de planejamento, que vocês já tiveram contato, tá? Um exemplo de plano de ação, um exemplo de plano anual, para vocês terem. Vocês têm que ter contato com essas questões, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Escreve aí, já pergunta, para a gente poder conversar sobre essa temática. E aí, a gente tem também uma outra situação. Dentro da educação infantil, eu tenho o planejamento do professor, esse plano de ensino, eu tenho as sequências didáticas, mas eu tenho também o quadro de rotinas. É um outro formato de planejamento, mas é um planejamento diário das atividades de rotina. Então, eu não vou trabalhar conteúdo nesse momento no quadro de rotinas. Eu vou trabalhar a questão de organização. Então, vamos lá. A questão do quadro de rotinas, ele me dá a ideia de organização. Horário do café da manhã, que as crianças chegam. Aí, depois do café, a primeira atividade do dia. O horário do parque. Aí, depois do horário do parque, é um momento de outro conteúdo que vai ser trabalhado de uma forma diferente. Aí, depois desse conteúdo, a higiene. E depois da higiene, o almoço. Depois do almoço, o soninho. Depois do soninho, elas fazem higiene novamente. Depois da higiene, elas vão para o parque. Do parque, elas brincam um pouco, são estimuladas no espaço externo, ou se for os bebês, vão para o solário. E de lá, depois desse movimento, as crianças voltam, fazem uma volta calma, que a volta calma é aquela atividade para a criança, né, aliviar, né, toda a tensão dela, toda a adrenalina que ela correu lá fora, que ela brincou. Eu fiz a volta calma. Quem tiver dúvida de volta calma, pergunta lá para o professor João. O professor João vai dizer para vocês o que é volta calma. Fiz a volta calma com as crianças. Aí é o momento que eu tenho para que elas já estão tranquilas. Vou fazer uma última atividade do dia, ou o café antes, né? Depois do parque, o café, depois uma atividade. E depois dessa atividade, eu vou finalizar o dia com algum movimento de lazer. Então, muitas escolas, CMEIs, colocam a hora do conto no final, para que as crianças esperem os pais, os responsáveis. Ou eu coloco no final da aula um vídeo para as crianças assistirem, uma música. Ou faço um momento de relaxamento para finalizar o dia. Então, o quadro de rotina é um planejamento organizacional, tá? Ele é para organizar os momentos
que consistem dentro da instituição. Ponto, tá? Ponto. De novo, vou retomar dando as pinceladas para que vocês não se percam. A escola, ela tem um documento principal, que é o projeto pedagógico. Muitos conhecem como projeto político-pedagógico. Esse projeto, nenhuma escola pode funcionar sem o seu projeto pedagógico, que dentro dele tem a concepção de ensino, a missão da instituição, a organização da escola, como ela é feita, qual é a estrutura, quantos são os funcionários, quantos computadores, quantas salas de aula, quantos banheiros. Lá eu tenho a formação dos meus professores, lá eu tenho os conteúdos curriculares baseados na base nacional. Perfeito, fechei o projeto. Do projeto político, eu vou juntar os pedagogos, e os pedagogos, juntamente com o corpo docente, vão elaborar o plano de ação da instituição. O plano de ação é quais problemas nós temos dentro da escola, dentro da faculdade, dentro do instituto, dentro da ONG, que a gente precisa resolver. Né? Eu preciso resolver esses problemas estão aí, e como é que eu faço para resolver? Então, a gente faz um plano anual, um planejamento anual de ações para poder arrecadar dinheiro, para poder fazer festividades, para poder trazer eventos novos para a instituição, para inovar. Eu coloco tudo no plano de ação. E eu tenho cotas a receber e cotas a pagar, então eu tenho que saber a probabilidade e a estatística. Por isso que a gente fala tanto de estatística e de probabilidade, porque eu tenho que saber fazer o financeiro. Eu tenho que projetar os gastos que eu terei para fazer a reforma da quadra, ou para a sala de aula que está chovendo dentro e não tem recurso. Como que eu vou fazer para alcançar esses recursos? Vou montar com a PMF, com a Associação de Pais e Mestres e Funcionários. Então, é uma pastelada, um bingo, para a gente conseguir arrecadar dinheiro para fazer as reformas institucionais. Isso é o plano de ação. E de toda essa caminhada vem o planejamento de aula, vem o plano de ensino do professor, que é o momento que ele vai ter que parar, vai ter que ler o projeto pedagógico, as diretrizes, ele vai ter que ler o plano de ação da escola e dentro do projeto pedagógico, dentro do plano de ação e dentro do planejamento anual da instituição, ele vai montar o quê? Ele vai montar as aulas dele. Os eventos que ele vai fazer com os seus alunos. E aí ele vai fazendo a montagem desse plano de ensino, desse planejamento. Lembrando que ele pode sofrer alteração durante todo o período letivo, porque isso é fato. Sempre vai ter alteração. Ele nunca vai ser quadrado, vai terminar ao final do ano como se nada tivesse acontecido. Exemplo, pandemia agora. Aulas EAD para as crianças. E aí, como é que fica? O professor tem que se planejar totalmente diferente, ele vai ter que achar novas metodologias para alcançar o objetivo dele, certo? E do planejamento de ensino do professor, de repente aparece uma temática que envolve muito mais as crianças. Que eu posso, se forem crianças pequenas, o projeto, ele leva muito tempo. Por isso que a gente fala que para a criança da educação infantil, a gente faz sequência didática para as crianças menores, porque é muito difícil, o projeto ele fica muito longo, muito maçante, e as crianças perdem o interesse pela temática. Então a gente acaba tirando, a gente usa sequência didática. Bom, tem esse tema de interesse das crianças, então vamos fazer 3 meses para poder explorar esse tema, vamos fazer uma sequência didática, certo? Mais ou menos dessa forma. E a sequência didática é um planejamento, mas é um planejamento, um projeto menor, ele tem uma estrutura diferente. Legal, já tenho sequência didática, já tenho projeto feito, né, a pedagogia de projetos aplicada com as crianças. E por último, eu tenho uma rotina. Eu tenho o quadro de rotina institucional, no qual eu vou organizar a instituição, os horários das crianças, o horário do fundamental, do médio, de recreio. Eu tenho esse quadro de rotinas aí que faz parte de toda a metodologia da instituição. E aí, para quem quer ser gestor, coordenador, diretor, para os diretores, para a área administrativa da instituição, lembra que eu falei para vocês? A gente tem o diretor e a gente tem o vice, e eles têm funções diferentes dentro de cada instituição de ensino. Então, assim, eu tenho
que conhecer também a parte econômica financeira da instituição. Eu não posso trabalhar sem esse plano, esse planejamento. Então, esse é um planejamento administrativo pedagógico, é um planejamento diferenciado, no qual o diretor, o pedagogo, o financeiro, eles se organizam em reuniões mensais ou junto com a PMF para fazer planejamentos financeiros junto com a tesouraria, né? Então, realmente a gente faz dessa maneira. Muito boa a tua pergunta, Dai. Vamos lá. A Dai perguntou assim, ó. Prof, essa sequência didática é feita só para o fundamental? Não, meu amor. A sequência didática, ela é feita para a educação infantil. Porque assim, ó, a sequência didática, ela é muito mais voltada para as crianças pequenas, pelo tempo ser menor. Não impede que um professor realize no fundamental, não impede. Mas talvez ele não tenha tanta eficiência quanto fazer um projeto. Então, assim, eu, como pedagoga, sempre orientei as minhas professoras como façam projetos para as crianças maiores e para a educação infantil faz a sequência didática, tá? Deixa eu ver o que a Sandra perguntou. Fiz meu projeto para trabalhar por 3 meses, mas não está sendo muito produtivo. Pode ser mudado esse projeto uma vez apresentado? Perfeito, Sandra, excelente pergunta. Sim, ele pode ser mudado sim. A mesma coisa, tá? Que a gente estava conversando. O projeto é igual ao planejamento. Ele pode ser mudado a qualquer momento. Vamos lá. Vamos dizer que eu tô lá com a borboleta do jardim, ainda falando sobre os insetos e as suas diferenças, e as crianças perdem o interesse. Porque a gente sabe que as crianças perdem o interesse. Tem um momento que ela vai perder o interesse mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, as crianças perderam o interesse, agora enterrou meu projeto, e agora o que eu faço? Não. Talvez eu vou mudar a linhagem de trabalho. Então, assim, ao invés de eu estar trabalhando só insetos, 3 meses não está sendo produtivo, eu vou pegar e vou trazer uma nova temática. Vou soltar nas crianças, por exemplo, muito bem, crianças, nós trabalhamos até agora sobre os insetos. Mas a gente conversou um pouco também sobre os animais. Aonde os animais moram? Vocês sabiam que existem 2 classes que a gente pode dividir os animais? E aí? A gente tem um animal doméstico e a gente tem um animal selvagem. Quais deles vocês conhecem? E aí vai abrir uma nova oportunidade, um novo conhecimento para essas crianças. Oi, Marina, seja bem-vinda. Então, assim, essa perspectiva que o professor tem que ter. Ele tem que trabalhar com essa questão certa, gente. O planejamento, ele é flexível. Tem escolas, eu não posso citar o nome agora, porque a gente está ao vivo, mas assim, tem escolas que mandam prontas as atividades, as sequências didáticas, os projetos, até o projeto pedagógico é comprado. Aí não tem a essência da escola, não tem o seu perfil, ela não tem a sua característica fundamental. Uma escola ela tem que ter a sua característica, tá? Eu vou citar aqui uma escola, mas de uma forma positiva, tá? Eu só vou citar nomes de escolas quando for positivo. A escola Amplação, eu sou muito apaixonada pelo formato da Amplação trabalhar. Porque, primeiro, tem uma sondagem da criança, é feita uma anamnese dessa criança. Oi, Paula. É feita uma anamnese dessa criança para entender em qual momento ela está de desenvolvimento, como essa criança está se desenvolvendo e, a partir do desenvolvimento, respeito da criança, da maturação biológica, é que é feito os projetos, que é feita as sequências didáticas, os projetos. Então, assim, é uma essência gostosa de se ver. Eu tive muito contato com professores do Amplação, fui professora de pós-graduação de algumas professoras do Amplação, e assim, o formato de trabalho muito me agrada. Por quê? Porque eu não sou aquele professor que deposita o conhecimento, que eu sempre falo para vocês, e ontem eu falei isso para as meninas também. Não, eu sou professor mediador de situações. Eu vou trazer desafios para as crianças, para os adolescentes, até mesmo para os adultos que aprendem. E lembrando, a gente não deve trabalhar com aquele contexto de educação estereotipada. De novo, não é xerox que a criança aprende. Se eu tenho um caderno de linguagem, eu tenho que explorar o caderno de linguagem com as crianças. Eu tenho que explorar a linha, o espaço.
Eu não posso colar um monte de folha em cima da própria folha do caderno, porque eu estou indo contra a sustentabilidade e contra a questão pedagógica didática mesmo da criança. O caderno foi feito para que a criança escreva, experimente o seu espaço e principalmente para ampliar a sua coordenação motora fina. Então, no momento que eu faço uma colagem no caderno, eu não estou proporcionando para a criança a experimentação. Por isso que a gente fala tanto. Na educação, a gente tem muitos riscantes e a gente tem muitas bases. Eu posso usar diferentes folhas de diferentes tamanhos com diferentes riscantes. A criança está em fase de experimentação de desenvolvimento, ela precisa experimentar. E o adulto lá da EJA também. Por quê? Porque ele está aprendendo a ler e escrever, ele não tem a coordenação motora fina aprimorada, é aquele senhor, senhorinha que já perderam a coordenação motora fina e que eu, como professor, vou voltar lá atrás e vou começar a explorar com eles os movimentos como lá na educação infantil, com atividades de coordenação motora fina. Vocês sabem, pessoal, que teve uma vez na minha vida que marcou muito que eu era professora da EJA. Eu tinha uma senhorinha que toda vez que eu passava atividade, ela nunca conseguia escrever no caderno de linguagem. Ela sempre não acompanhava e as letras ficavam gigantes no caderno de linguagem. E eu não entendi o porquê, e eu pensei que era problema de visão que ela tinha, né? Então, eu fui atrás de oftalmo, como era uma comunidade muito carente, eu consegui um oftalmo para ela, gratuito. Então, né, eu achava que era por causa disso. Mas não adiantou, ela ganhou o óculos e ela continuou escrevendo fora da folha, ela continuou não respeitando os limites das linhas, e mesmo com outras bases e outros riscantes, ela não conseguia realizar a escrita correta. Então, um dia eu me perguntei, mas o que eu estou fazendo de errado? Gente, tem alguma coisa errada. Não é possível que eu não consiga atingir o objetivo com essa senhora, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui experimentando alguns formatos de atividade diferentes e eu encaminhei. Eu fiz um encaminhamento, eu consegui um médico, um neuro, e consegui também uma psicóloga para o acompanhamento dela. E a gente descobriu que ela tinha dislexia. E que essa senhora, ela desistiu de estudar por ter dislexia. E eu só fui descobrir graças a um projeto que eu estava fazendo com eles, adultos. Eu estava fazendo um caça-letras com eles, com caixas de fósforo. E eu via que quando saía para ela uma letra, ela não conseguia distinguir quais eram. Ela não conseguia fazer a associação. Então, a princípio, eu achei que era um problema de visão, e na verdade não era. Então, olhem quanto é importante um projeto, um plano, um planejamento bem feito e as atividades bem elaboradas, porque muitas vezes você consegue perceber coisas que estão ali ocultas aos teus olhos, que é só na experimentação que você vai sentir o que realmente tem de dificuldade daquela pessoa. Vamos lá, Marina. Professora, faço estágio no segundo ano em escola municipal. Pelo menos na turma que eu trabalho, a maioria das atividades são coladas no caderno. Não sei se é padrão, mas enfim, quando vem a professora de artes. Ai, 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 ai. Não vamos citar nome de escola aqui, mas é a coisa, ela propõe que eles escrevam e percebo que eles têm bastante dificuldade, principalmente com o tamanho das letras. Meu Jesus amado, Marina, vamos lá. Marina trouxe um problemão aqui para a gente discutir. Vocês sabem que eu sou apaixonada por arte, né? Eu sou apaixonada por arte, estudo muito sobre o ensino didático da arte. E, assim, primeira essência que a gente vai ter que pensar aqui juntos. O que é arte? A arte é o xerox? A arte é a data comemorativa? O que é arte? Né? Vocês já pararam e se perguntaram o que é arte? A arte, gente, não é a data comemorativa. A arte não é o xerox para colorir. E principalmente, como a Marina citou ali, as letras que as crianças não conseguem, têm dificuldades até mesmo de conhecimento. Primeira coisa, a arte, eu trabalho com a arte por meio da criatividade da criança. A arte é a expressão.
é o formato mais bonito de comunicação humana. Então, a arte é expressão. Na arte, eu tenho que ter esse olhar desestereotipado, principalmente. Lembra que eu sempre falo assim, não existe o belo para a arte. Porque cada um tem o seu formato e a sua visão de ver se aquilo é belo ou não é. Eu vou trabalhar com a criança a questão de estética. Não existe um padrão de estética, certo? Não existe um padrão de estética. Então, eu vou trabalhar, eu vou aguçar a visão das crianças e a experimentação. Vou dar um exemplo aqui. Marina, vamos ver se ajuda. Eu fui professora de arte por muitos anos, muitos. Porque eu sempre preferi, ao invés de ser regente de turma, trabalhar com arte e trabalhar com todas as turmas. Sempre a primeira questão da arte que eu levava para as crianças era a questão de material e experimentação. Então, se eu vou trabalhar artes visuais, eu sempre levo para a criança primeiro diferentes materiais para que ela experimente. Caixas, tecidos, cola, purpurina, lantejola, tintura, diferentes pincéis, diferentes tamanhos de pincéis, diferentes essências, misturas. Primeiro eu vou experimentar os materiais e os seus componentes. Depois, eu vou trazer para as crianças a leitura de o quê? De mundo artístico. Eu vou aguçar as crianças a conhecerem diferentes obras de arte. Já começa aí. Nossa, perfeito, Paula. Realmente é isso. As crianças têm dificuldade muitas vezes até mesmo de pintar, né? Então, primeiro eu vou estimular essa coordenação motora fina, a coordenação motora ampla da criança, a coordenação global, para que ela tenha esses movimentos, para que possa realizar uma pintura, fazer uma leitura da arte. E aí, a gente tem dois contextos dentro de arte muito importante. Eu tenho a releitura e eu tenho a leitura. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu levo para as crianças, como eu fazia, eu levava diferentes obras de arte. Existe um material dentro das escolas municipais maravilhoso, chamado Museu na Escola. E na escola que eu estava, quando eu entrei, eu descobri que estava tudo encaixotado, empoeirado, cheio de aranha. Porque ninguém utilizava esse material. Obras de artes, quadros, para levar para a sala de aula para as crianças terem contato. Isso na periferia. Então, quer dizer, a escola estava proporcionando, né? A Secretaria de Educação estava proporcionando ter um material maravilhoso e que ele não estava sendo usado. O que eu fiz? Primeiro, eu levei eles a conhecerem todos esses materiais. Oi, Jô, tá sentindo tua falta já. Então, assim, eu levo as crianças a experimentarem todos esses materiais. Depois, eu fiz uma exposição de obras de arte com as crianças. Conversamos sobre cada pintor, o porquê, o que será que passava na cabeça daquele pintor quando ele fez aquela obra de arte. E aí, eu entregava para as crianças os materiais novamente e pedia que a criança fizesse. Primeiro, vamos lá, meus amores. Primeiro, a leitura da obra de arte. O que é leitura? A criança vai se expressar por ela mesma. Ela não vai usar nenhum padrão que está ali na obra de arte. Ela não vai copiar a obra de arte de forma alguma. Ela vai criar a sua própria obra de arte em cima da obra de arte existente. E depois eu vou fazer com elas a releitura. Aí sim, eu vou trabalhar o padrão da arte, a cor, a profundidade, a linha, o ponto, a sombra. E aí sim nós vamos fazer a projeção, a releitura da obra de arte como ela está sendo vista. Mas primeiro eu vou aguçar as crianças a sua criatividade. Ou seja, arte não é xerox para pintar. A arte não é colar bolinha de papel, milho lá para ficar bonitinho, ou o cartãozinho do papai e da mamãe dia da família, dia das mães, dia dos pais, assim por diante. O coelhinho da Páscoa, o saci esquece. Esquece. Eu vou trabalhar a data comemorativa, o seu sentido real dentro de história e geografia, mas o seu sentido real também.
e não a questão de pintar e colar e entregar para o pai e para a mãe sem sentido nenhum. Eu vou buscar primeiro o contexto histórico, trabalhar com as crianças e com os adolescentes, para depois eu trabalhar essa questão afetiva. Vamos lá, a Marina falou ali. Exato, muitas das vezes, principalmente na pintura, a prof exige que pintem a árvore de marrom e verde, por exemplo. Pelo amor de Deus, né? Essa professora precisa ter aula comigo. Vamos lá. De forma alguma. A gente tem a árvore só de uma cor só? As folhas das árvores são de uma cor só? Não, né? Quando a gente está no outono, elas mudam de cor. Por que eu vou impor para a criança que a árvore tem que ser verde e o tronco tem que ser marrom? Quantos troncos de árvore são cinza? Quantos estão descascando, estão verde? Então, são esses contextos que eu tenho que trazer de mundo real para a criança. Eu tenho que fazer primeiro, antes de dar uma aula de arte para as crianças, eu tenho que trabalhar com ela a leitura de mundo, aonde ela está inserida, para que ela tenha diferentes contextos para daí criar. A Paula falou ali, para desenhar elas têm uma folha inteira e acabam usando só um canto da folha. Perfeito, Paula. Excelente, vamos lá. Para que serve o caderno de desenho, meus amores? Bom, se fosse na nossa época, era para desenho geométrico ou copia e cole que o professor está mandando do quadro. Desenho que o professor desenhou no quadro. Projete, projeção. Lembra das projeções? Começava aquele quadradinho pequenininho e aumentando. Gente, isso não é arte. Isso é técnica de arte. Essa é a diferença. O caderno de desenho, ele serve... Oi, Lari! O caderno de desenho serve para experimentação. Então, assim, a gente sempre falou e abordou dentro da Secretaria de Educação Municipal de Curitiba, nas formações que a gente trabalhou, dei muita formação para professor. Assim, o caderno de desenho não é para você seguir uma ordem cronológica com a criança. Ai, meu Deus, vejam só, o Marlon foi lá e tirou da folha que eu coloquei, que era da atividade, para ele fazer. Ou, ai, o Marlon não quer pintar no mesmo lugar da folha do primeiro dia de aula que a gente passou. Não, pelo amor de Deus. O caderno é experimentação. Então, se a criança usou hoje a primeira folha e no outro dia ela foi e desenhou lá no final, ok, ela está experimentando. Ok, ela é pequena, ela precisa dessa experimentação, do ir e vir. E sabe o que os especialistas descobriram de arte? Que esse ir e vir da criança é uma construção. Então, podem percebam, meus amores, na escola, a criança, ela desenha um dia numa folha, depois no outro dia ela muda de folha e vai lá para o final. De repente, quando você menos espera, ela está usando de novo, ela voltou lá para o início, está desenhando no mesmo desenho. Ela está complementando o seu raciocínio. Olha que interessante. Olha que interessante. E por isso que o caderno de desenho não é para colar um monte de coisa. É a mesma coisa do caderno de linguagem para alfabetização. É de experimentação. A Chandra falou ali, meu Deus, eu vejo a artes como maneira de eles se expressam do jeito que eles entendem as coisas, os traços, desenhos. Perfeito, Chandra, mas é para isso. A arte é pura expressão, comunicação. A primeira comunicação do homem foi por meio da arte. Vamos lá, voltando lá no tempo primitivo. Como a gente se comunicava? Por meio da arte rupestre, desenho. Então, a primeira comunicação do homem é por meio da simbologia. Então, a arte é um formato de simbologia. Eu falei ontem em História da Educação que eu vou mandar um material para vocês chamado Multidisciplinaridade. E ele trabalha a arte e os planejamentos dos professores e o olhar desestereotipado. Eu vou mandar para a oficina pedagógica também. Porque assim, ó, gente, projeto, planejamento, eu tenho que olhar para a criança, tá? O meu objetivo principal é a criança e o seu desenvolvimento. Então, eu tenho que entender as múltiplas linguagens que essa criança se encontra. Eu tenho que entender como ela se expressa, como é a comunicação dela. A Chandra citou ali uma situação e eu vou fazer um parênteses aqui, bem importante. Eu tenho o desenho mediado e eu tenho o desenho livre. Tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. O desenho livre é a expressão livre da criança. Eu não vou exigir nada dessa criança. Eu vou deixar que ela se expresse, porque depois eu vou fazer uma leitura com ela do que ela desenhou. Então, eu vou sentar do lado da criança, né? E vou perguntar para ela: ah, mas o que você quis desenhar aqui? Me conte um pouco mais sobre o teu desenho.
né? E a criança vai te contar. Isso é ter escuta sobre a linguagem da criança. E, como a Paula falou, tem criança que só desenha um cantinho da folha. É a expressão dela. Ela está experimentando espaço e tamanho, tá? Então, ela inicia com um desenho pequeno e, com o tempo, ela vai se expressando de forma maior. Ela está experimentando o espaço. Normal, Paula, normal. E aí, eu tenho que ter essas questões da linguagem, da expressão da criança, dentro do planejamento. E não é só da criança. Eu vejo que tem muito professor de arte que mata os adolescentes lá no ensino médio. Quando eles se expressam, quando eles fazem exemplos, estamos trabalhando os girassóis de Vicente Van Gogh, e eu faço um girassol diferente dos meus colegas. É a expressão, é a expressão, é a comunicação daquela pessoa. Por isso que eu falei do estético e do belo. Dentro dos nossos planejamentos, dentro das nossas artes, a gente tem que ter muito certo, muito correta o que é essa concepção de estético e de belo. E nós temos que conhecer as múltiplas linguagens, a diversidade de culturas. De novo, no Brasil não existe uma única cultura. No Brasil existem culturas, assim como religiões e assim como política. Então, quando eu trabalho a questão da cultura, eu tenho que trabalhar os diferentes fenômenos da cultura. E aí eu vou trabalhar as obras de arte barroca, aí eu vou trabalhar o cubismo, aí eu vou trabalhar o modernismo, aí eu vou trabalhar o renascentismo. É perfeito, gente. Perfeito. A arte é muito mais do que uma folha de papel, um xerox bonitinho, ou a dancinha do do dia dos pais, do dia das mães, né? Sempre sobe o professor de arte ou educação física, e isso eu acho uma falta de respeito total. Porque o professor de arte e de educação física, eles não estão ali como os professores de área. Todo mundo, né? Meio que exclui os professores de educação física, de arte, de língua estrangeira. Ah, os professores de área. Eles não são professores de área, eles são professores formados, claro, naquele conteúdo, naquela disciplina específica, mas eles não são obrigados, não é da área deles, ter que ensaiar as crianças para o dia dos pais e dia das mães. O professor é regente, ele também é formado e ele também estuda todas as metodologias. Quem é formado em pedagogia vai ter o estudo acentuado das diferentes metodologias. Então, nós temos a nossa formação apropriada, somos aptos para fazer um ensaio do Dia das Mães, do Dia dos Pais, de montar um teatro e assim por diante. Por isso que vocês têm metodologia de artes também, por isso que tem metodologia de educação física também. Então, eu tenho que abrir um pouco esse olhar, mas a maioria das escolas joga no colo do professor de educação física e no colo da professora de arte. E os planejamentos de arte e de educação física, gente, são muito diferentes. Eles têm uma outra concepção diferente da nossa pedagógica, porque eles têm que ter esse olhar um pouco mais aguçado, eles têm que ter um olhar clínico sobre a criança, não que nós não tenhamos. Mas nós trabalhamos com todas as diferentes disciplinas e conteúdos. Eles trabalham mais específico. Então, o professor de educação física, ele consegue, por exemplo, identificar o porquê que aquela criança só anda na ponta dos pés. Certo? O porquê que aquela criança ela tem a sua coordenação motora fina, ela não tem tonificação muscular para coordenação motora fina e ampla. Então, o tônus muscular dela é rígido. Então, a gente entende o porquê daquilo por meio das aulas de psicomotricidade. Então, a gente tem essas diferenças, né? Por isso que tem que ter respeito por esses diferentes profissionais. É que muitas vezes a escola não tem. Ah, faltou professor. Ah, coloca lá 2 turmas junto com o professor de educação física, tá resolvido. Mas o professor de educação física também tem planejamento. Tem projeto, tem sequência didática, aí você está passando por cima do professor de educação física, do professor de arte, e assim por diante. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, e principalmente vocês, pedagogas e pedagogos, que estão se formando, que vão ter a coordenação, a direção, um dia mais tarde nas mãos, e que vão ter que saber lidar com isso sim, que o professor, ele tem planejamento, e que os professores de outras disciplinas também, né? Então, excelente, Paula, excelente. Uso de sala de arte. Meu Deus, tem escola que faz a sala de arte um depósito, né? Então, assim, gente,
Essa questão de planejamento, de projeto e o planejamento de estrutura, que eu falei de rotina da escola, envolve inclusive as áreas de informática e arte e cozinha experimental. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem diretores e coordenadores que fazem essas salas de depósito. E não, são aulas de experimentação, e que não é sala de arte. A sala de arte não é só do professor de arte, ela é um laboratório de estímulo de ensino, aprendizagem e conhecimento. Então, não é só o professor de arte, ou, por exemplo, o laboratório de biologia, somente o professor de biologia que pode utilizar. Não todos nós podemos utilizarmos, tá? Para poder experimentar com as crianças. Como eu falei, eu trabalhei os insetos do jardim, eu pegava as lupas, eu peguei a formiga, um dia a minhoca, e a gente foi ver, né, no microscópio. Então, são essas questões realmente que têm que ser levadas em conta. E lembrando de novo, a escola, ela não é feita de 4 paredes. O professor não tem que ser obrigado a ficar entre 4 paredes e carteiras enfileiradas. O círculo, a meia-lua, sentar no chão, fazer os cantos dentro da sala de aula, levar a ter aula de campo lá fora, ter aula no jardim mesmo, ter aula na quadra, sentar no meio da quadra, eu adorava. Eu levava os meus alunos da educação infantil, do infantil 5 e do 4º ano, ter aula na quadra. A gente sentava no círculo da quadra e tinha aula ali, debates maravilhosos, na pracinha da escola. Então, a escola, ela não é feita só de quadro, giz, carteira. E o professor que domina o conteúdo. Hoje o professor não domina mais o conteúdo, hoje ele compartilha, hoje ele troca. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Exato, Larissa, exato. Todas as áreas são ricas e a gente precisa de todas as áreas de ensino, né? Muito. Ai, que linda, Larissa. Obrigada, agradeço, meu amor. Porque realmente as áreas se conversam entre si. A gente não pode ficar quadradinho. Eu me formei em pedagogia, então eu só vou trabalhar lá a escrita e a matemática e vou frisar somente nisso e não tenho por que dar aula de história, geografia, ciências e assim por diante, e principalmente com criança pequena. Não. Eu estou ali porque eu sou um mediador do ensino-aprendizagem e eu vou trazer desafios para as crianças, eu vou trazer experiências para as crianças, eu vou trazer muita coisa boa. Eu vou trazer coisas maravilhosas para as crianças experimentarem. O ensino se dá por meio da experimentação. Essa é a importância maior do professor em sala de aula. Ele é o mediador dessas aprendizagens. E isso acontece em todos os lugares. Na faculdade tem que acontecer. Quando a gente fala que o professor ele não pode ser isolado, ele não pode ser isolado. Eu estava fazendo um debate esses dias, eu amo, gente, amo de paixão conversar com a professora Emília. Sou apaixonada pela forma de pensar da Emília. E a gente estava conversando. Se não tivesse a pandemia hoje, nós estaríamos fazendo 3 aulas em conjunto de troca da minha área, que é oficina pedagógica, com a área dela de planejamento, de didática. Então, olha quanto é rico a troca, a partilha. Com o João, vocês sabem, cansei de fazer aulas com o João. Né? Então, a gente tem que experimentar. O professor ele não pode ficar na bolha. O professor bolha faz com que os alunos sejam bolha. Né? Tô dentro daquela bolha, então não me interessa mais nada de conteúdo. Me formei em pedagogia, legal. Não tenho por que saber de economia, não tenho por que saber de finanças, não tenho por que saber de história, geografia, eu sou pedagogo. Então você vai perder o teu lugar no mercado, porque hoje o profissional ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que conhecer um pouco de cada área, ele tem que saber atuar um pouco em cada área. Essa é a diferença maior do grande profissional de hoje. As áreas que se completam entre si. Você tem que ser um profissional completo, entender de tudo um pouco. Essa é a diferença maior. Que faz com que a gente tenha excelentes profissionais que atuam em diferentes áreas, que conhecem um pouco de cada ciência. Isso é rico, isso é importante. E os debates que nós fazemos. É como eu falei, para quem espera aula minha com projetor multimídia, lendo slide e passando texto só para ler, cai do cavalo nas minhas aulas.
É como eu falei, até os meus vídeos, podem ver. Eu gosto de fazer debate com vocês, eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de sentir o que vocês estão sentindo e a gente trocar. Olha que informações ricas nesse chat vocês estão me trazendo. O quanto é importante, né? Do que ter aquela aula somente monótona, no qual você tem slides para ler, o professor fica lendo slide. Gente, eu tenho o recurso pedagógico, sim, dos slides da tecnologia, mas eu não vou virar refém da tecnologia. As aulas, elas devem ser de forma multidisciplinar. Eu vou mandar conteúdo para vocês, claro que vou, sempre mando conteúdo, texto e assim por diante, mas é o debate que faz a diferença. E ter o olhar na hora de fazer um planejamento, na hora de fazer um projeto, também para ciências sociais. A Dai assistiu meu vídeo de diversidade, vou falar de novo. Por que eu falei de política pública? Por que eu falei de diversidade? Por que eu falei de direito? Porque são áreas que se completam e que o professor não pode ficar distante. Vocês têm diferenças culturais, sociais dentro de sala de aula. E eu vou precisar conhecer essas diferentes pessoas. Eu vou precisar conhecer a sociedade no qual a escola está inserida. Eu não posso falar, por exemplo, lá do melhor shopping de Curitiba para as crianças que estão lá na periferia que nunca tiveram contato e acesso. Eu vou falar sobre o Mercadão municipal que fica na região, que as crianças vão com os pais. Eu dava aula no Tatuquara e eu trabalhava com eles sobre o SEASA, né? Porque era a realidade das crianças. Não que eu não vou trazer algo novo. Como eu falei, eu levei o museu da escola para as crianças, para que elas tivessem acesso a uma outra realidade, um outro conhecimento. Mas eu vou trabalhar onde a escola está inserida, as crianças estão inseridas, a sua cultura está inserida. É isso que faz parte, né? É isso que faz parte. Bom, olha que a Dai falou pra gente. Fazendo estágio, vi que prof parecem ter medo de mudar ou não querem sair da zona de conforto. Como faço inclusão? Prof muito perdidos, não sabendo como proceder com esse aluno. Vamos lá, Paula falou uma coisa, a Dai falou outra. É muito cômodo eu usar o meu caderno mofado de planejamento amarelo. É muito cômodo eu ficar com a mesma série durante todos os anos da minha carreira profissional, porque eu não preciso mudar. De novo, vocês sabem que eu amo Piaget. E o que o Piaget fala? Só existe aprendizagem se eu tiver desequilíbrio. Quando eu tenho desequilíbrio, eu busco a aprendizagem. Foi o que aconteceu com a gente agora na pandemia. Eu estou numa zona de conforto, de repente vem algo e muda tudo. E a partir de agora eu tenho que achar uma nova maneira de me reinventar, de solucionar o problema. É na hora do desequilíbrio que eu consigo o equilíbrio. É na hora desse desequilíbrio que eu consigo acomodar e assimilar o conhecimento, como falava Piaget. Assimilação, acomodação. Acomodação, assimilação. E assim por diante. Não é diferente. Sabe, Dai? Sabe, Paulo, o que acontece? A escola sempre foi muito sucateada. Ó, gente, se caiu meu vídeo agora é porque eu comecei a falar demais. Vocês sabem que vão bloquear. Mas assim, a escola sempre foi sucateada. No Brasil, nunca tiveram um olhar aguçado para a educação, um investimento adequado na formação docente. Nós temos professores maravilhosos, nós temos professores com uma formação incrível e que nunca tiveram uma oportunidade de experimentar, de ganhar um mestrado para continuar seu aperfeiçoamento. O mestrado é muito caro para um professor pagar. E federal é muito difícil de entrar. Então, assim, falta esse olhar para a educação. As salas de aulas lotadas com 30, 28, 26, 25 crianças. Sendo que no ensino-aprendizagem nós precisamos ter um número reduzido para que a gente possa ter um olhar atento a cada criança de forma única, de forma una. Eu tenho políticas públicas de desenvolvimento de outros governos anteriores. Por quê? Para auxiliar a essas crianças que não tiveram acesso. Mas, ao mesmo tempo, essas políticas públicas foram sucateadas. E que não tem muito efeito hoje, nos dias atuais. Eu tenho uma criança que vai para a escola, mas que ela não está recebendo realmente o ensino-aprendizagem adequado, porque cada região do país
está passando por uma forma, uma organização, e cada uma tem a sua cultura, e muitas vezes a sua economia fragilizada. Então, a educação nunca vai ser igual para todos. Aí eu trabalho lá no sistema de equidade, lá falando de Aristóteles, dar oportunidade para aqueles que não têm, trabalhar cada um dentro da sua desigualdade, para poder inserir essas pessoas que não têm acesso, para poder inserir essas pessoas que têm tanta dificuldade social. Então, assim, quando eu levo para um professor uma ideia nova, se aquele professor está acomodado, porque ele está tão fragilizado, ele está tão escaldado de políticas públicas que não dão certo, educacionais, e que a escola não muda, porque o governo muda, mas a escola não muda, porque não tem investimento, para que eu vou mudar? Eu estou recebendo meu salário mesmo, né? Então eu não preciso mudar. Eu vou continuar no meu comodismo. Eu vou continuar fazendo, usando meu caderno velho, bolorado, amarelo, com as mesmas atividades, com a mesma série. Eu não quero mudar de ciclo de série, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não posso sair da minha zona de conforto. Eu peguei um CMEI, gente, que a diretora era maravilhosa no Bairro Novo, e ela se juntou comigo porque ela tinha a mesma percepção que eu de mudança. Professoras antigas que não queriam mudar. E que como foi difícil, meus amores, mudar. Como a gente fez uma guerra. Tanto é que as meninas, na época, as professoras pediram para a Secretaria de Educação me tirar do CMEI, porque elas não queriam mais que eu fosse a pedagoga delas e nem a diretora. Aí a secretaria fez o contrário, mandou mais material para a gente trabalhar com elas. E a gente atingiu o objetivo. No final, deu certo. A escola, o CMEI ficou uma graça. As professoras entenderam qual era o verdadeiro significado da educação infantil, que é a experimentação da criança, é o desenvolvimento adequado, o respeito à maturação biológica. Então, são situações que acontecem, mas que envolvem muito social. Por isso que a gente não pode separar. Na hora de construir um planejamento, um projeto, uma sequência didática, o que seja, a gente não pode deixar de lado as políticas públicas, a gente não pode deixar de lado o social. Não pode. A gente não consegue. Certo, meus amores? Bom, chegamos ao final da aula. Espero que tenha sido proveitosa. Espero que esse debate traga reflexões. A gente vai trabalhar cada tópico, o que é projeto, o que é sequência didática, o que é quadro de rotinas, o que é planejamento financeiro e estrutural da educação, né, da instituição de ensino. Nós vamos trabalhar. Tá? Hoje foi uma pincelada, foi para estimular vocês, foi para deixar com aquela pulguinha atrás da orelha, a buscar conhecer as escolas, a ir atrás desses conhecimentos. Amei a troca e a partilha, todos vocês que trouxeram um pouco dessas pinceladas, dessa visão de escola. Obrigada, Marina, eu que agradeço. Porque assim, vocês trouxeram coisas maravilhosas. A percepção de quem já está fazendo estágio, de ver que a escola está ali, fechada, quadrada, né? Quadradinha. Então, acontece. Até vou fazer uma piadinha agora aqui com vocês. A Larissa colocou ali, né? Até a próxima aula. Se tiver a próxima aula, né, gente? Porque se o meu canal não for bloqueado, se a gente conseguir ter a próxima aula, se eu não for. Se não me mandarem para fora do Brasil por causa das minhas aulas, a gente tem aula na próxima aula. Mas, para finalizar, né, esse debate nosso aí, realmente a educação precisa de um olhar diferenciado e o nosso governo federal tem que renovar, tem que pensar, tem que verificar o que realmente é importante, é positivo dentro das instituições e não fazer não sucatear a educação, não deixar a formação de lado docente, não deixar a escola de lado. Temos uma pandemia, temos um problema muito maior agora, mas não podemos esquecer da educação. Porque sem educação não há aprendizagem, né? Sem educação não tem como formarmos novos médicos, novos advogados, novos arquitetos, novos engenheiros e assim por diante. Então a gente espera, né? Esperamos que tudo dê certo aí na frente, meus amores. Fiquem com Deus, se cuidem.
Se possível, continue no isolamento social. A gente sabe que está sendo muito difícil, está sendo uma barra. Eu, principalmente, porque eu gosto de estar com vocês na sala, né? Eu gosto de tocar vocês, abraçar vocês. E, de repente, eu tô aí presa agora, tendo essas aulas online, mas que estão sendo muito produtivas. Se eu não tivesse internet, eu só não me bloquearem, né? Mas faz parte, gente. Faz parte. Muito bem, Rosiela, é isso mesmo. Eu vou começar a fazer no Zoom. Mas aqui as minhas turmas são muito grandes. E nem hoje tá, nem todo mundo entrou. Mas o meu problema são turmas muito numerosas. E aí, tipo, ele tem um limite, né? De alunos por turma, porque as minhas turmas são as maiores. E claro, Larissa, é verdade. Adendos e asteriscos gordurosos. Fazendo um adendo agora, nesse momento, leiam, vão atrás do que são políticas públicas, procurem, tá? Sobre essas temáticas e já vão dando uma pincelada sobre questões mesmo, né? Do planejamento, sequência didática e projetos, certo? É isso, meus amores. Bom final de semana. Amanhã eu trabalho, tem pós-graduação. Não abrimos a pós ainda para vocês. A gente vai esperar para o próximo mês para estabilizar o sistema, tá? Mas daí a gente vai começar com a pós-graduação para vocês também com força total. Não sei ainda, Rose. A gente está assim, sem saber que vai acontecer, se a gente vai voltar ou não vai. Mas eu espero que volte logo, porque eu já não aguento mais ficar em casa, né? E provavelmente vocês também não. Como eu falo, dou aula por amor e tô sentindo falta de dar as minhas aulas para vocês de forma presencial, que não é a mesma coisa do que o EAD, né? Estar distante sem ver a carinha de vocês é muito ruim. Tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Ó, um beijo no coração. Eu tô aqui, ó, preparada, super preparada, certo? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, meus amores. Até a próxima aula, tá? Na semana que vem, se a gente não voltar presencial. Beijos, amores. Encerrando a transmissão. Até a próxima.